Saudações família Alviverde, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, vamos aqui repercutir mais um vídeo, mais um breve corte aqui que eu fiz do canal Jogo Aberto. Eu deixo os créditos totais ao canal, pessoal, que a gente busca notícias e informações sempre atualizadas do Verdão. Pessoal, o Palmeiras entra em campo hoje contra o Chelsea e vale vaga, né, pessoal, para a semifinal. De um lado tem um gigante inglês e do outro lado tem um gigante brasileiro, né, pessoal? Quem será que passa? É óbvio que nós torcedores aí queremos não só nós torcedores também, como nós brasileiros, queremos sim que o Palmeiras avance e pegue ali o quem vencer de Fluminense e Al Hilal. Pessoal, então é isso. Vamos acompanhar aqui provável escalação na tela, palpites e também tem eles o secador, zicador, querendo ali dar o palpite, querendo secar o Palmeiras, mas não tem jeito, o Palmeiras vai ganhar essa partida. Bora acompanhar comigo esse cortezinho que eu fiz, mas antes se inscreva se ainda não é inscrito, deixa aquele like que nos ajuda muito e se possível aquele comentário que é de extrema importância pra gente. Agora acompanha comigo esse vídeo até o final. Cicinho, Pra você é normal, pra eles lá não. toma pra você também. Eu nem quero, pra mano. você continuar Já que você aqui, me deu o toma. presente, Não, vou dar não, pra abacaxi você. pra você. Daqui. Descasca esse abacaxi aí. Bom, esse abacaxi provavelmente tem nome. Sabe qual seria? A Chelsea. Então, pra saber tudo da equipe inglesa, não tem mais nenhum time da Inglaterra na competição. O único remanescente é o Chelsea. E o Thiago Leme está acompanhando os detalhes, porque o Palmeiras tem problemas, tem desfalques, mas Moisés Caicedo, que é o pilar, o coração daquele meio-campo londrino, não é? Ele não vai estar presente. E aí, Thiago, para você, boa tarde. Quais são os detalhes? Alguma escalação, alguma pista, alguma novidade do Chelsea? Parece que eles também estão no modo segredo. É isso, Renata, tudo bem? Boa tarde para você, para todo mundo que está aí no estúdio. Primeiro, parabéns antecipado, né? Já que amanhã não tem jogo aberto. Feliz aniversário. A gente está aqui já na frente do palco do jogo, do estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia, muito cedo por aqui. Ainda está um movimento tranquilo, dia da independência americana, né? 4 de julho, dia de festividades na cidade, principalmente aqui na Filadélfia. Foi o berço da independência dos Estados Unidos em 1776. O Chelsea tem sim problemas, assim como o Palmeiras. Além do equatoriano Moisés Caicedo, como você disse, suspenso pelo segundo cartão amarelo, algumas dúvidas. Uma delas, o meia belga Lavia, que sentiu um desconforto muscular, não é certeza que jogue. Se não jogar, o Andrei Santos, volante brasileiro, jovem, ex-vascaíno, que não teve tantas oportunidades até agora, mas por falta de opções pode ser que ele apareça no meio-campo do time do Chelsea. Outro problema, o Pedro Neto, atacante, por um motivo trágico, claro, a morte no acidente de carro do amigo dele, amigo pessoal português Diogo Jota. Ele não treinou nos últimos dias, o Pedro Neto, e ontem o Maresca falou: o Pedro Neto só joga se ele quiser, a gente vai decidir poucos minutos, poucas horas antes do jogo. Torcedores do Chelsea, chegaram muita gente, é claro que vai ter muito menos inglês do que brasileiros, do que palmeirenses, mas os torcedores do Chelsea, ontem eu estava na rua brincando com os palmeirenses, lembrando daquela vitória do Chelsea no Mundial de 2021. E um bastidor aqui, com amigos da FIFA, com conhecidos da FIFA. A FIFA está muito irritada com o time inglês. Entre aspas, e dando crédito para os amigos do Estadão e do UOL, é o time mais chato desse Mundial. Atrasa os treinamentos, atrasa a chegada em entrevistas coletivas, quebra alguns protocolos de organização da FIFA, então a FIFA está irritada com o Chelsea. Apesar disso, é um grande time, perdeu para o Flamengo e é o atual campeão da Conference League, portanto, é o adversário forte do Palmeiras. A gente vai acompanhar agora uma reportagem completa sobre o Chelsea. Levantamento bem para dentro da grande área. Um adversário bastante conhecido pelo Palmeiras, mas que traz más lembranças. Foi o Chelsea que frustrou o sonho de conquistar o Mundial de 2021, com uma vitória por 2-1 na prorrogação, naquela final em Abu Dhabi. Do Chelsea! Mais de 3 anos depois, as duas equipes se reencontram hoje nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. Desde então, muita coisa mudou no time inglês. Nenhum jogador que atuou naquela decisão permanece no clube. Os dois únicos remanescentes no elenco são o zagueiro Chalobah, que ficou na reserva, e o defensor Reece James, que estava lesionado na ocasião. No Mundial deste ano, nos Estados Unidos, a principal arma ofensiva do Chelsea é o meia Cole Palmer, que participou de 4 dos 10 gols da equipe no torneio.
Também se destacam Enzo Fernandes, Nkunku e Pedro Neto, cada um com 3 participações em gol. O time de Londres eliminou o Benfica nas oitavas de final na prorrogação ao ganhar por 4-1. Na fase de grupos, venceu Los Angeles por 2-0 e o Esperance da Tunísia por 3-0. E perdeu para o Flamengo por 3-1. Sim, claro. Aquela partida nos ensinou bastante. No final, acabamos sofrendo muito, talvez um pouco mais até do que esperávamos e do que estávamos planejando. Também sabemos que eles terão muita gente apoiando. Contra o Flamengo foi assim, e saímos na frente do placar, só que eles vieram para cima e nos complicamos. Ou seja, tem que estar concentrados 90 minutos, isso é muito importante. Se entrarmos assim, vamos ter muitas situações, e é certo que teremos um jogo difícil, vamos ter que entregar tudo para avançar à próxima fase. Para o duelo desta sexta-feira aqui na Filadélfia, uma situação curiosa. Os jogadores do Chelsea terão a missão de marcar o atacante Estevão, que já foi negociado pelo Palmeiras com o time inglês em junho do ano passado, e vai mudar de clube logo após o Mundial. Acho que é uma missão mais difícil para ele do que para a gente, porque você sabe, é provavelmente um dos últimos jogos dele pelo Palmeiras, e é isso. O Estevão é um jovem fantástico e estamos animados em tê-lo no elenco. Só que, claro, no campo hoje não tem amizade. Estaremos contra ele e é o que eu tenho a dizer. Quando preparamos os jogos, preparamos pensando no time e não nos jogadores que estarão do outro lado. E vamos fazer exatamente isso nessa partida. Estamos em preparação para encarar o Palmeiras e não o Estevão. E hoje ele é jogador do Palmeiras e vai enfrentar o Chelsea. Então não importa para nós se no futuro ele estará conosco quando a competição terminar. A única coisa que temos em mente é fazer o melhor para vencer o Palmeiras e não o Estevão. É o grupo todo deles. E eu realmente respeito o Palmeiras porque podemos ver como eles são muito bons. Em termos de organização, são agressivos, eles pressionam, têm transições fortes e muitos jogadores de qualidade. O próprio Estevão é um deles, o Richard Rios é outro jogador diferente, ambos excelentes. A melhor coisa é que dá para ver claramente a identidade que eles têm. O técnico Enzo Maresca tem algumas dúvidas para a partida contra o Alviverde. O meia equatoriano Caicedo, suspenso pelo segundo cartão amarelo, é desfalque. O atacante português Pedro Neto, abalado pela morte trágica de seu amigo Diogo Jota, foi dispensado do último treino e ainda não sabe se joga. O volante Lavia, com problema muscular, também pode ficar fora e ser substituído pelo brasileiro Andrei Santos. Já o atacante brasileiro João Pedro, ex-Brighton, que acabou de ser contratado e se juntou ao elenco nos Estados Unidos, deve começar no banco de reservas. Com isso, uma provável escalação do Chelsea é Sanches, Reece James, Colwill e Adara Bioio, Enzo Fernandes, Lavia ou Andrei Santos, Dewsbury Hall e Cucurella, Pedro Neto ou Nkunku, Delap e Cole Palmer. Atual campeão da Conference League, o Chelsea terminou o último campeonato inglês em 4º lugar. Quem avançar deste confronto vai enfrentar o vencedor de Fluminense e Al Hilal da Arábia Saudita na semifinal da próxima terça-feira em Nova Jersey. Bom, vamos lá. Capelani, se o Palmeiras estivesse completo com o Gustavo Gomes, com o Murilo e principalmente com o Piquerez, que é um jogador que não tem substituto, são características muito diferentes as do Vanderlan, a gente poderia dizer que o jogo talvez tivesse uma cara mais simples para o Palmeiras. O problema é que os desfalques pesam. Isso é decisivo, é definitivo para um resultado que não seja positivo? A não ser que os caras eles tenham acordado virado para a lua. Porque, assim, se você colocasse a linha titular do Palmeiras hoje, eu me arrisco a dizer, se a gente fizesse o mano a mano, tete a tete, pau a pau aqui, o Palmeiras levaria. Me arrisco a dizer que o Palmeiras levaria no individual. Não que necessariamente, o coletivo também influencia demais o campo de jogo. Mas assim, Rê,
E você falou pra Lua, o jogo é à noite, hein, Bibi? O jogo é à noite, tem essa também. O torcedor palmeirense, eu percebo até nos grupos de WhatsApp, na resenha do dia a dia, nas redes sociais. Claro que o torcedor tem que acreditar. O torcedor tá no direito de acreditar, pô. Ninguém esperava que o Palmeiras fosse passar, pelo menos assim, dos secadores, eu inclusive, não esperava que o Palmeiras fosse avançar de fase. Não esperava que o Palmeiras fosse ganhar do Botafogo. Agora ninguém tá esperando que o Palmeiras vá passar do Chelsea. De repente, de tanto assim você achar que não, de repente acontece. Agora, o meu ponto de vista é o seguinte. O Palmeiras, se tiver... Assim, gente, eu não vou ser engenheiro de obra pronta. Eu falei aqui no jogo entre Flamengo e Bayern de Munique. Fui criticado, recortaram na internet, me criticaram, só que no final das contas o tio Capela estava certo. Eu falei, se o Flamengo quiser jogar como o Flamengo, eu acertei. Várias que vocês não falam, mas não tem problema. Ninguém chuta cachorro morto. Mas o Flamengo, se jogar como o Flamengo, cai. Como caiu. Se o Flamengo tivesse sido um pouquinho mais, entre aspas, humilde, ter reconhecido, ter ligado o contra-ataque, poderia ter avançado. Eu acho que é o mesmo formato do Palmeiras. O Palmeiras, Só ele uma não... coisinha, quem venceu o Chelsea nesse Mundial, nessa Copa do Mundo, foi o Flamengo. Mas aí que tá. E aí depois pegou um time inteiro querendo. Alguma vez você já brincou com um Yorkshire e com um Pitbull? Com o Yorkshire você já Só vai com aqui Yorkshire. brincando. Com o Pitbull você já chega colocando a mãozinha aqui pra ele primeiro cheirar. O Chelsea é isso, você não pode chegar querendo brincar, você põe a mãozinha aqui. Que ele Mas ele tá faz. se ouvindo lá, Tem que cheirar a mão. tá certo. Se você for assim, ele pega. Se você for assim com a mãozinha, ele vai cheirar a mão. Ô, Sgarbi, tá indignado com você. E o caramelo? Parece um Whippet também, tá querendo falar o quê? Como é que você Aquele chega cachorro no magro aí? caramelo? Tem coisas assim. na frente do Pitbull e fazer assim. Na frente do Pitbull. Eu não ponho a mãozinha. fazer assim? E no caramelo, como é que faz, Xixi? Mostra pra gente como é que faz no caramelo. Não, nesse caramelo aqui, né, pô. É inacreditável esse cara, velho. Mas você também acha que o Chelsea não será um problema? Ou você está com Capelanes e imagina um problema sério pro Palmeiras e o Chelsea? Não, pode ser um problema, mas não é um Chelsea que me encanta, muito pelo contrário. É um Chelsea que eu acho que o Palmeiras tem totais condições de bater de frente, de jogar de igual para igual. A zaga, lógico que é uma questão muito preocupante, principalmente como você falou, o Piquerez, que é o cara do Palmeiras, talvez, ali com o Rios nesse Mundial. Só que, cara, você para ver ali o Fux, no jogo contra o Botafogo, foi um dos melhores em campo. Foi muito bem. Ali teve uma bola que ele beija ali o gramado para salvar o Palmeiras no final, né? O Mikael, em jogo decisivo, eu lembro contra o São Paulo, no Paulistão, ele jogou muito bem. Foi, na minha opinião, um dos grandes destaques do Palmeiras na partida. Então, são jogadores que... Quem ganhou o Cicinho o Corinthians. Mas é passado, né? Hoje já tá, enfim. O Cicinho, ele fala muito tava aqui... esperando por essa. Então. O Cicinho, ele fala muito aqui de que talvez esses jogadores, que muitas vezes não são vistos, pô, eles só querem essa oportunidade também, para jogar contra um Chelsea, para marcar um Palmer, para marcar um Pedro Neto e se destacar. Então, na minha opinião, mesmo sem o setor defensivo, o Palmeiras tem tudo para fazer um bom jogo, mas não tem que ficar escondido lá atrás, isso eu discordo. Marco, eu não gostei da primeira fase do Chelsea. Perdeu pro Flamengo, ganhou os outros jogos, ok. Mas eu, contra o Benfica, eu já achei muito diferente. Um time que ganhou quando quis, na prorrogação passou por cima. Todo mundo cansado, mais tempo. Só que teve uma paralisação, foi todo mundo pro vestiário, os caras voltaram, tiveram um pênalti. E eu gostei da postura do Chelsea, mas eu não sei qual será o Chelsea hoje. Aquele da primeira fase ou das oitavas, bem mais completo e bem mais interessado. Eu acho que ninguém sabe nem qual é o Palmeiras que vai jogar hoje também. Se é o que jogou a primeira fase ou é o que venceu o Botafogo, apesar da defesa estar desconstituída. Eu acho que são times coesos. O Chelsea é um time coeso com talentos. O Palmeiras é um time coeso com bons atacantes. Cicinho tá procurando o que é coeso. Coeso? Arena do Coelho? Consistente, forte. Consistente, forte. Anota aí, Ronaldo, anota aí. Coeso. Consistente. Então o Palmeiras é um time que tem técnico, né? Tem técnico que tem modelo de jogo perfeito, que tem uma forma de jogar defensiva muito forte, reativo. O Chelsea também é assim. A diferença se faz nos valores dos jogadores que o Chelsea tem, né? Pelo volume de dinheiro investido. E o Palmeiras, que também tem um bom volume, mas menos que o Chelsea. É jogo para ninguém falar nada antes. Eu acho que é um jogo para decidir em detalhe, um pênalti, uma expulsão, um erro de arbitragem, uma prorrogação, um escorregão. Eu acho que é um jogo que não tem favorito, é um jogo igual. Bom, o Filipão já cravou uma prorrogação, eu tô deixando o Edu Dracena pro final de propósito, para ouvir as opiniões gerais por aqui. Cicinho, é a sua vez. Agora, depois que você analisou seus coleguinhas falando, comentando, trazendo dados, qual é a sua percepção para a partida de logo mais entre Palmeiras e Chelsea? Faz qualquer coisa, mexe os braços, diz, gesticula, tá aí parado, não faz nada, não... Aí, ó. Vai ver a pressão. Vou falar agora.
Diferentemente do Marco Aurélio Cunha, eu vou falar, o Palmeiras vai perdendo. Tem essa que depois que perde... Até que enfim. Então, até que enfim você se soltou. Não, até porque isso que eu assim, quero escutar de você. eu acho muito raso a gente ficar falando essa questão de porque o Palmeiras está sem o sistema defensivo, tal. A grande Ué, mas arma tá mesmo. Então, mas é porque eu bato naquela tecla da questão da grande oportunidade dos jogadores. Então, qualquer jogador quer esse momento para poder estar mostrando o seu futebol, o seu valor, enfim, até uma possibilidade de um clube europeu, por que não, contratá-lo. Mas a questão é a seguinte, talvez se o Chelsea tivesse ganho do Flamengo, ele estaria com o saltinho alto. Então, como ele tomou um ataque do Flamengo, ele sabe o comportamento das equipes brasileiras. E outra, o resultado negativo contra o Flamengo trouxe uma certa insatisfação internamente, porque perder para um clube brasileiro ninguém esperava. Essa é a questão. Orçamento baixo, tudo isso é provado dentro do clube, tudo isso é cobrado dentro do clube. Então, por isso que eu acredito que o Chelsea vai entrar de uma outra maneira hoje, sabendo que, olha, nós não podemos perder novamente para uma equipe brasileira. E isso é ruim para o Palmeiras. Mas também sem querer falar da grandeza do Palmeiras, porque o Palmeiras é grande, é forte, mesmo com esses jogadores que estão substituindo os titulares. Bateu. Não, mas eu acho que o Chelsea vai ganhar. Depois morde a sopra. Ele mordeu. Não mordi. Para de sair. Nós não podemos esquecer da qualidade do Palmeiras, mas o Chelsea vai ganhar. Aí é que tá. Tem muita gente pensando que o Chelsea vencerá a partida, mas as pessoas estão vendo que o desempenho do Palmeiras melhorou nas oitavas de final. Fez um jogo muito bacana contra o Botafogo. Ronaldão, é a sua vez, porque depois é Edu Dracena na parada. Eu quero ir numa linha mais comentarista. Não, calma, até vou chegar perto, porque eu estou interessada. Né? Eu vou nessa linha do doutor porque é uma linha coesa. É uma linha que tem até coentro, alho poró, páprica. É um almoço feito. Alho poró, essa foi boa, hein? Essa foi do Marcelão, alho poró. Alho poró, coentro e páprica. Páprica, meu Deus do céu. Chefe de cozinha. Palmer pra ele. É Palmer. Lembrando que do outro lado, Cole Palmer. Cole Palmer. Na salada. Esse é o problema. E vejo aqui, eu vejo que nem o Edu. Com essa cara de preocupada lá, o Conde Drácula está branco e preocupado com o que vai acontecer. Tem um lado bom, é a noite, né? Porque o vampiro não se dá bem durante Poderia ter cucurella, não rima com mussarela? Com mussarela, isso, temperada, né? A verdade. Mas assim, eu diria o seguinte, a gente conversou até com o Filipão, e o Filipão, você viu que o Filipão é um cara espetacular. Ficou em cima do muro. Ele ficou em cima do muro. E ele tá certo. Porque ele está vendo um time que ele trabalhou um tempo atrás, 10 meses, que foi o Chelsea. Eu achei que ele foi esperto. Malandrão. Tá certo sem bigode. Ele queria enganar a gente, falando que não era ele, mas a gente viu que era ele. Tava sem bigode. Agora vai acontecer o seguinte. gato. Gato, tirou o bigode. Cole Palmer, menino, naquela frieza... 5 minutos de jogo, eu já vou entrar no grupo falando, azedou, hein, Conde? E hoje vai ser o varinho do Chelsea, numa data histórica que só corintiano sabe o que é. Virou Réveillon aqui. Edu Dracena, ele tá no passado e você tá no presente. Hoje é um dia fundamental na história e no sonho da torcida palmeirense de conquistar esse famoso Mundial. Edu, eu pergunto pra você, independentemente do desfalque que tenha o Palmeiras, são 3 nesse caso, você vê o Verdão com condições plenas igual? Ele tá no mesmo patamar do Chelsea? Renato, eu vejo sim. Sincero. Não, eu vejo. Eu vejo um time coeso, competitivo. O Abel tem a sua maneira de trabalhar. Os jogadores já entendem o que se passa no dia a dia ali do Palmeiras. E o que ele falou na coletiva, Renata, é a hora de fazer história. É o jogo mais importante do Palmeiras na temporada. Fazer história onde? Ir pra semifinal? Não é história. E eu tenho certeza que os atletas que entrarem no jogo, eles vão fazer o que foi treinado. Então, isso não é de hoje. Então, o Abel tem a filosofia de trabalho. Por mais que esses jogadores que estão entrando agora, o Mikael, vão tremer. Acredito que seja o Mikael e o Vanderlan, ele vai fazer o que faz no treino. Porque o Abel, ele treina, ele não treina o time titular e o time reserva. Ele mescla. Você acha que ele vai com o Aníbal Moreno, com o Emiliano Martínez ou com os dois? O Edu aqui, Ferreira... eu iria com os 3. Mais o Luiz Dias. Jogar com 15. Aníbal e
Mas não é de igual para igual, tá com medo de jogar com os caras. Você tá se contradizendo. Peraí, gente. A gente tem que reconhecer. Peraí, você não acabou de falar que jogar de peito aberto, o Flamengo foi lá. Mas você tá concordando comigo, então? Você tá concordando comigo? O quê? Nossa, uma vez só. Uma vez. A gente tem que reconhecer também o ponto forte do adversário. A gente não pode também ter soberba. O Palmeiras não tem soberba, por isso que tá ganhando o que tá ganhando. Porque os jogadores pensam em ganhar cada vez mais. Não é o que eu já ganhei, eu quero ganhar. Então esses jogadores aí querem ganhar e tenho certeza que vai fazer um belo jogo hoje e vai ganhar do Chelsea. Ô, louco! Dos pênaltis. Ainda hoje, mais detalhes de Palmeiras e Chelsea, também do Fluminense, que joga com o Al Hilal. Então é isso, né, torcida? Vamos aqui repercutir mais uma notícia que eu separei pra vocês. Olha só, pessoal, técnico do Chelsea elogia ali Palmeiras e evita falar sobre Estevão. Pessoal, porque o cara é diferenciado, né? E nesta quinta-feira, dia 3 de junho ali, durante a entrevista coletiva, Enzo Maresca, treinador do Chelsea, mostrou ali muito respeito com o Palmeiras e o futebol brasileiro, afirmando ali que não esperava vida fácil no jogo contra o Verdão. De modo resumido ali, o italiano mostrou claro ali que o futebol brasileiro é um dos melhores e encheu ali o Alviverde imponente de elogios. Em seguida, ao ser questionado sobre Estevão, que irá ali para a equipe inglesa após o Mundial de Clubes, ele preferiu deixar assuntos para depois. Abre aspas, nós sempre respeitamos ali o futebol brasileiro, não precisamos desse torneio para respeitá-lo. Eu, pelo menos, sempre respeitei, porque é um dos melhores, se não o melhor, em termos de qualidade. Não preciso ali dessa competição para isso. Eles mostraram aqui o quão bons são a cada jogos e vão continuar ali a mostrar após essa competição. Eu absolutamente respeito o Palmeiras por sua organização, por como se defendem, como se pressionam, são bem agressivos. Então estão prontos ali para as transcrições. Tem jogadores ali de qualidade. Estevão é um deles, Rios outro e também outros jogadores muito bons. E a melhor coisa é que você pode ver ali claramente a identidade do time. Neste momento é um jogador do Palmeiras, vai jogar ali contra o Chelsea amanhã. Então a gente não se importa ali se o futuro ele vai estar conosco. Pensamos apenas neles como time. Eu nunca falei com o Estevão desde que ele fechou com o Chelsea. Eu encontrei a família dele, uma linda família, fantástica, mas, como eu disse, vamos começar a falar sobre o futuro quando essa competição acabar. Agora, não é a hora de falar sobre o futuro do Estevão. Todos sabem que é um jogador talentoso, mas o momento ali é o jogador do Palmeiras. E agora, estamos aqui para disputar contra eles e esperamos vencê-los, concluiu ali o treinador italiano. Por fim, também vale ressaltar que o duelo entre Palmeiras e Chelsea está marcado para esta sexta-feira, dia 4 de julho, às 22 horas, horário de Brasília, no estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia, pelas quartas de final ali da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Na semifinal, o vencedor irá enfrentar ali o ganhador da partida entre Fluminense e Al Hilal. Então é isso, pessoal, eu queria trazer para vocês. Se você chegou até aqui, deixe seu comentário. Se ainda não deixou seu like aqui durante o vídeo, deixe seu like, que nos ajuda muito aí na plataforma, no engajamento do vídeo também. Se ainda não é inscrito, já corre, já se inscreva, dá essa moralzinha pra gente, se inscreva no canal, acione aquele sininho de notificações, porque assim que a gente postar algum vídeo, algum conteúdo, você já fica sempre atualizado de tudo que acontecer com o Verdão. Fique com Deus e até a próxima notícia. Valeu, pessoal!